programa está de volta. O doutor Silvio Simeoni está aqui agora para conversar com a gente sobre próteses dentárias. Ele é cirurgião dentista. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bom? Se você tem dúvida, entra na página facebook.com/Jaqueline Stefano e deixa a sua dúvida lá em box. Doutor, eu quero começar perguntando se a gente volta 20, 30 anos e vem de novo para os dias de hoje. O que mais mudou com relação a próteses dentárias? Antigamente a gente falava tanto sobre dentadura e hoje se fala tão pouco, né? Jaque, esse é um assunto muito legal, porque mesmo que se fala pouco sobre prótese dentária, ainda no consultório tem muita gente que faz. Os implantes vieram, claro, para substituir as próteses, mas ainda por conta de custo, muitas pessoas optam por fazer a prótese removível. Que continua sendo muito mais barata, né? Sim, se você fizer uma reabilitação com implante, em termos de preço, com certeza é muito mais elevado do que as próteses removíveis. Porém, isso está ficando cada vez mais acessível e cada vez mudando mais e as pessoas migrando para fazer implante. Doutor, quando uma pessoa chega ao consultório com algumas dificuldades, como que é feita a escolha? O que a gente vai fazer? Uma prótese removível ou não? Quem faz essa escolha? Então, isso leva em consideração o que o paciente deseja, custo. Então, tudo isso é influenciado. E você pode colocar, por exemplo, a parte de implantes, porque, por exemplo, se você fizer a parte de implantes, tem um custo mais elevado, porém o paciente tem um conforto muito maior. Porém, essa parte de prótese e implante, quem decide muitas vezes é o paciente, e o que leva mais em consideração é custo. Porém, para você fazer o implante, o paciente precisa ter osso, precisa ter estrutura óssea para apoiar o implante. Doutor, o senhor explicou para a gente anteriormente, enquanto inclusive eu tossia, que é importante que o paciente tenha osso. Explica para a gente como é que é isso. Para a gente colocar o implante, você precisa ter uma estrutura óssea compatível, porque o implante ele é fixado no osso, né? Então... Por alguns fatores a pessoa pode perder isso? Isso, por exemplo, se ele não tem estrutura óssea suficiente, primeiro que às vezes você não consegue nem fazer a cirurgia, você não consegue uma fixação primária, que a gente fala, do implante. E depois você pode até conseguir essa fixação, mas depois de um espaço curto de tempo ele acaba perdendo esse implante. Então o principal fator que todos nós dentistas olhamos a princípio é a quantidade óssea que o paciente tem e a qualidade também. Porque tem paciente que tem osso mais mole, osso mais duro, isso tudo influencia na durabilidade do resultado, né? Doutor, quando a gente fala de prótese dentária, agora há pouco eu perguntei da dentadura, tanto a prótese fixa, tanto quando é fixo como quando é removível, os dois são próteses, é assim que se fala? Isso, é prótese. Por exemplo, o implante é uma prótese. Você faz o implante e depois coloca uma prótese em cima. Então, tudo é prótese. Tudo que a gente fala de reabilitação, a gente está falando em prótese, tá? A prótese removível, ela não tem nenhum pilar de sustentação, porque o implante, ele substitui a raiz dentária e você coloca a prótese apoiada nesse implante. A prótese removível sem pilar, ela é muito mais frágil, que é a famosa dentadura, né? Doutor, dá para ter qualidade de vida usando a prótese móvel? Eu acredito que não. Qualidade, porque, é claro, é melhor do que não ter. Mas a mastigação fica muito prejudicada, a deglutição... O medo de soltar, que algumas pessoas já me disseram, às vezes no restaurante, ela opta por não comer várias coisas, porque ela fala, isso aqui pode me dar problema com a prótese. Segurança, né? Às vezes está numa reunião, alguma coisa, você está comendo, a peça cai. Claro que uma peça bem feita dificilmente cai, mas isso não deixa de causar insegurança no paciente que usa a prótese. Então, é claro que sempre que possível, a melhor opção é o implante. Doutor, quando o dente tem que ser arrancado por algum motivo, ou quebra, e daí, enfim, a pessoa se machuca, tem que arrancar, ou por conta da idade caiu, por conta de um dente maltratado, quanto tempo pode demorar para que se faça uma prótese? Pode se fazer imediatamente? Sim, o que a gente usa no consultório hoje é, vamos supor, um paciente que tem uma perda dental generalizada.
você precisa fazer a prótese. A gente tira todos os dentes, faz uma prótese imediata, porque vai estar inchado, e com o tempo é claro que essa prótese vai começar a soltar, porque quando desinchar. Então depois de uns 3 meses, mais ou menos 2 meses, 3 meses, aí você faz uma prótese definitiva e ela vai suportar bem mais. Agora, por exemplo, um dente só, o paciente chega, ele está com uma infecção, alguma coisa, perdeu um dente. Tem como a gente remover esse dente na consulta e na mesma consulta a gente já coloca um implante. Então você consegue remover o dente, colocar um implante e colocar um provisório fixo no implante. Olha que legal isso. Isso chama implante de carga imediata. Eu faço muito na minha clínica e eu vejo que a aceitação dos pacientes é muito grande para esse tipo de implante. Porque muitas vezes a pessoa tem, de repente ela tá ali com um problema do dente, precisa arrancar e ela fala, ai, mas eu vou arrancar e vou ficar com espaço, todo mundo vai ver, eu tenho uma reunião amanhã, eu tenho alguma coisa importante. Então dá para fazer essa carga imediata em alguns casos. Dá para fazer, na grande maioria dá. E ele, por mais que, vamos supor que esse implante não fixe na primeira vez que você coloca, ele é muito importante estar ali porque ele não deixa o osso diminuir. Ele mantém a estrutura óssea presente e posteriormente você coloca um implante, caso esse implante, que a primeira vez que você coloca, não dê. Só que na grande maioria das vezes você remove o dente, coloca o implante e ele ósseo integra e fica fixo pro resto da vida. Doutor, os materiais para implante diferenciam muito, inclusive em relação ao custo? Hoje em dia, como a pirataria, né, existe até os implantes falsificados. Claro. Sério? Existe. Então, claro que isso está descartado no meio da odontologia, né? Agora, sobre as empresas honestas, idôneas, diferencia pouco. Tem alguns implantes hoje em dia que tem uma capacidade de osso-integração muito maior, isso influencia bastante, mas a grande maioria mantém um padrão legal de qualidade. Olha, tem algumas perguntas chegando aqui. A Maria fala que vai fazer um implante na parte superior, mas tem 5 dentes. Já foram feitas várias restaurações, aí o profissional disse que vai extrair todos para fazer o transplante. Tenho receio de infiltração. Gostaria de mais detalhes. O senhor pode explicar um pouquinho? É lógico que precisava conversar, ter mais informações, mas de um modo geral, dá para dar uma orientação? Sim, claro. O transplante, por exemplo, na odontologia até existe, mas é transplante de dente. Você tira um dente e coloca um outro dente no lugar. Então, o implante, geralmente, ele deve ter falado sobre enxerto ósseo. Vai ter que remover os dentes e nesse local não vai ter osso suficiente para colocar o implante e, consequentemente, ele vai fazer um enxerto ósseo e depois a cirurgia de implantação. Ela falou que alguém falou para ela que ela vai ter que ficar uma semana sem nada para dar esse espaço. Não necessariamente, não deve ter sido médico. Alguém deve ter dado essa informação e ela está assustada, né? Não deve ter sido dentista. Não é necessário. Não, pode até ser em alguns casos, mas a grande maioria não. Você remove os dentes e você já faz um planejamento para colocar no mínimo uma peça móvel para o paciente ficar sem dente. Acontece muito na minha clínica, por exemplo, pacientes que vêm de fora, que não tem nenhum dente na boca, por exemplo, usa uma dentadura. E ele vai colocar os implantes. Ele quer fazer uma sessão mais curta, então você faz metade num dia, o paciente vai embora só com essa metade, mas vai para casa, no outro dia de manhã volta, faz a outra metade e já coloca o provisório. Então, de um dia para o outro... Ninguém vai ver, né, gente? Você daqui vai ver a pessoa que mora com você. Isso também é aquele paciente que quer fazer uma sessão mais curta, mas dá para você fazer tudo num dia só. Quanto tempo pode demorar, doutor? Olha, uma cirurgia de implante, vamos supor uma reabilitação total superior, eu faço mais ou menos umas 2 horas, 2 horas e meia e mais 1 hora para colocar o provisório. Então a gente pode falar aí de 3 horas e meia de cirurgia, em média, né? Pode ser um pouco menos ou um pouco mais, depende de individualização de cada caso. Doutor, é preciso fazer implante? Eu estou pensando aqui numa criança, num jovem que já tenha dentes definitivos e que caiu de bicicleta, se machucou, aqueles desesperos das mães. Sim. E de repente quebrou um pedaço muito grande do dente, quase todo o dente saiu. É possível fazer implante mesmo em quem ainda está em fase de crescimento? Isso interfere? É isso que eu ia falar. Não é recomendável, eu não faço implante enquanto o paciente não chega na fase adulta. Pelo menos 18 anos, né? Aí depois já cresceu, está com o osso formado, faz o implante. Nessa fase, você pode colocar, por exemplo, um provisório apoiado nos dentes do lado, né, para não precisar usar uma prótese móvel.
Tem muitos pacientes que usam aparelho, então você pode fazer um provisório apoiado no aparelho. Tem essas alternativas para substituir a colocação do implante, né? Doutor, qual que é a importância na hora de fazer o implante? De repente a pessoa teve um problema em algum dos dentes da frente, que são muito visíveis. Tem que fazer igualzinho os outros? Eu já vi pessoas falarem, eu não estou me acostumando, o tamanho está muito diferente. Qual que é o cuidado nessa hora? Isso? Não, um trabalho de sucesso tem que ser igual ao dente vizinho. Nós temos que manter uma simetria. Então, se perde o dente do meio, central, você tem que reproduzir um dente exatamente igual. É claro, tem algumas limitações, por exemplo, o paciente que tem o osso reduzido, então a estrutura óssea, a gengiva, mas mesmo assim hoje a gente consegue restabelecer o osso e gengiva. Nós fazemos enxerto de gengiva naquela região, você olha, é a mesma coisa, você não consegue diferenciar o que é implante, o que é dente. E isso é o que a gente chama de sucesso e na grande maioria das vezes a gente consegue esse sucesso, sim. A ideia é que as pessoas olhem para você e não saibam, não é verdade? Isso mesmo, até porque os dentes são feitos em porcelana, né? Os dentes definitivos são feitos... E a porcelana reproduz muito bem o dente natural. Você vai fazendo ela por camadas, então tem regiões que é mais translúcido, que é transparente, né? Grosso modo dizendo, tem região que é mais opaca. Então você vai construindo o dente do jeito que é o dente vizinho. Doutor, se a pessoa está preparando, fazendo todo o tratamento necessário para depois fazer o clareamento, essa prótese já deve ser escolhida numa cor mais próxima à cor do dente pós-clareamento? Como é que é essa situação? Vamos supor, o paciente que vai passar por uma reabilitação de um dente na frente. O clareamento tem que ser feito antes. Por quê? Se nós colocarmos a prótese, mesmo que mais clara, e ele faz o clareamento depois, talvez o dente dele natural mais claro não vai ser igual à prótese. Porque existe milhares de cores. Na frente, no fundo não faz diferença, mas se é onde aparece, não tem jeito, né? O ideal é que nesse período o paciente fica com um provisório, faça o clareamento, depois de estabelecida a cor definitiva do dente, a gente vem e faz a peça copiando o dente vizinho perfeitamente. Doutor, quando a gente fala de prótese dentária, muitas vezes a gente associa somente a estética, mas a gente está falando de saúde também, né? Na verdade, a principal função do implante é reabilitação, é devolver saúde, devolver mastigação e tudo mais. Então, se você faz uma prótese só pensando em estética, a chance dessa prótese não fixar é muito grande, porque tem várias funções na boca que você tem que respeitar. Por exemplo, você faz uma prótese perfeita, mas você não respeita a oclusão, a parte de mordida. Aquela mordida todos os dias em cima daquela prótese vai fazer com que a prótese solte. Então, a gente tem que respeitar primeiro a parte funcional e depois priorizar a estética. E a gente percebe, né? É quando você trata, por exemplo, até uma cárie, né? Eu não sei como é que é o caso das próteses, mas quando você trata uma cárie, você vê se não ficar exatamente igual, te incomoda para comer, te incomoda para viver, para fazer qualquer coisa. Com o implante, com certeza, não é diferente, né? A boca é uma região muito sensível, né? Qualquer coisa dói muito, qualquer coisa você percebe, o que eu escuto muitos pacientes, a minha língua vai lá toda hora. Então, você tem que reproduzir não só... O espacinho é incômodo, né? Muito. Você tem que reproduzir a forma, a textura, a cor. Na verdade, é um trabalho muito artesanal. Você tem que reproduzir exatamente o que é. Senão, realmente vai incomodar demais, vai acumular alimento, enfim, você pode gerar um monte de problema para o paciente se não ficar perfeito, né? Agora, doutora, eu sei que a gente falou aqui que o principal é saúde, a gente sabe que né? Qualidade de vida para comer, para poder ir a lugares e tudo mais. Mas eu queria que o senhor falasse sobre a importância, a gente fala aqui estética, né? Mas eu percebo que muitas pessoas, quando recebem um tratamento nos dentes, voltam a sorrir, são mais felizes. O senhor percebe isso também? Isso eu costumo dizer que é a gratificação da nossa profissão, é isso. Devolver qualidade de vida e autoestima, que é, às vezes, mais importante do que a qualidade mastigatória. Inclusive, no consultório teve um caso, uma paciente que ela falou que estava com depressão, autoestima baixa, cabisbaixo, o pessoal todo percebia, ela fez uma reabilitação, diz ela, claro, não sou... que ela está curada da depressão, que ela sai, que ela está sorrindo, que ela se sente mais... Ela resolveu um problema que causava, talvez, né? Com certeza, talvez não seria só isso, mas isso estava influenciando muito na vida dela. Doutor, quais os cuidados com a prótese?
aí eu falei sobre morder, até é lógico, né, gente? Até com os nossos dentes normais, não há necessidade de você pegar alguma coisa muito dura e comer, por exemplo, com os dentes da frente. A gente já toma esses cuidados quase que automático. Com a prótese não é diferente, né? Não é recomendado, né? Por exemplo, se você pega uma prótese removível, a dentadura, grosso modo, você tem que manter ela muito higienizada, com uma escova mais dura, você pode remover todas as noites para dormir. Tem pessoas que falam para dormir com a peça, tem outros que pedem para tirar, isso varia de profissional a profissional. Eu gosto que retire, higienize bem a peça, tá? Agora, o implante, a higienização é muito próxima dos dentes naturais. Você precisa passar o fio dental pelo menos uma vez ao dia, escova adequada, que tenha cerda fina e macia, que você consiga colocar embaixo da peça. Ir ao dentista a cada 6 meses é muito importante para a preservação do implante. Então, a qualidade de vida, a escovação do implante é muito próxima dos dentes naturais. Se não cuidar, eu costumo dizer, se não cuidar, vai estragar como os dentes naturais. Qual que é a duração, geralmente, então? Eu falei isso há tempo atrás, o implante é feito para durar o resto da vida, porque ele é um pino de titânio e o dente é feito de porcelana. Então, a mesma coisa, a gente pega aquelas louças chinesas, né, dura o resto da vida. Então, é feito para durar o resto da vida. Porém, se não tiver manutenção, ele pode ter um problema, por exemplo, que chama periimplantite, que é o mesmo problema que as pessoas têm nos dentes, que chama periodontite. Começa a amolecer o dente e depois você tem que tirar. Isso é um pouco mais difícil de acontecer no implante, mas pode acontecer sim. Doutor, para a gente finalizar, um passo antes do implante, alguns tratamentos precisam ser feitos? O senhor falou da periodontite, né? Aí a gente pode falar de vários problemas na gengiva, às vezes até o que ocasionou aquele dente da pessoa, que ela acabou perdendo, ter problemas. Então, tem alguns tratamentos que vêm antes e são até importantes antes de fazer uma prótese? Na verdade, o tratamento que vem antes, eu acho que o paciente precisa estar com saúde. Então, por exemplo, o paciente diabético, se ele está totalmente descompensado, são fatores que prejudicam um pouco o sucesso. Agora, tratamento de cárie e essas coisas não influenciam. Aí depende da eleição da prioridade do paciente e a eleição do dentista. Pode ir tratando tudo e já ter colocado a prótese. Muita gente, por exemplo, ela chega com uma queixa, eu quero um implante porque tá esse buraquinho. Você pode fazer o implante antes de fazer a limpeza. É claro, a limpeza eu recomendo fazer o primeiro, mas antes de fazer cárie, antes de fazer canal, você pode já começar pelo implante sem problema algum. Para a gente agora assim finalizar, doutor, o espaço que fica quando alguém perde um dente, a pessoa às vezes vai deixando para lá porque é um dente que não aparece, um dente que está no fundo, pode causar defeito ou algum problema nos outros dentes que estão lá no lugar certo, tudo direitinho? Com certeza, isso na verdade é o pior problema que pode acontecer. Vamos supor, tem 3 dentes, você perde o do meio. Os dentes vizinhos automaticamente vão querer ocupar esse espaço. E o osso, aonde você perdeu o dente, vai começar a reabsorver. Então, se você for postergando isso, a cirurgia de implante vai ficar um pouco mais prejudicada e talvez você tenha que usar até um aparelho para abrir o espaço que foi perdido, né? É muito trabalho, gente. É melhor procurar um dentista o quanto antes, né? O ideal é fazer um check-up a cada 6 meses e qualquer dor, qualquer problema, já comunicar ao dentista o quanto antes. Isso para qualquer um, não só para quem tem prótese, né? Qualquer pessoa, com certeza. Doutor, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.simeoneodontologia.com.br e o telefone 0 operadora 11 419 0032, certo? Certo, eu queria só deixar o meu Facebook. Claro. O Facebook é Simeone Odontologia e o Instagram também é Simeone Odontologia. Então, facinho de encontrar o doutor também nas redes sociais. Mais uma vez, obrigada, uma ótima tarde, doutor. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada a você também pelo carinho, pela audiência. Eu estou recebendo aqui várias mensagens, as pessoas estão orando, intercedendo. Obrigada também ao Ricardo Alves, a Vanete. Pode mandar receita de xarope também, diretor. Melzinho com limão, muito bom, né? Tá bom. Ó, se você quiser continuar batendo papo com a gente, entra nas nossas redes sociais, facebook.com/Jaqueline Stefano, no Instagram, @JaqueStefano e no Snapchat, jaque.stefano. Tô te esperando por lá. Um beijo grande, uma excelente tarde. A gente tá de volta amanhã. Tchau.